Vamos à palavra de Deus. Onde que nós vamos abrir hoje, igreja? Romanos. Capítulo 2, verso... Vocês têm que saber, nós estamos fazendo sequência. Romanos capítulo 2, verso 1 ao 16. Hoje nós estudaremos Romanos capítulo 2, versos 1 até o 16. Pregou aqui no último domingo aí. Colossenses 1, do 9 ao 23. Para Deus que pense. Vamos navegar sempre pelas cartas de Paulo, pelo que eu estou vendo aí. Amém, queridos? Romanos capítulo 2, do verso 1 até o verso 16, nós vamos continuar a nossa sequência, a nossa série de mensagens no livro de Romanos. Nós estamos fazendo o possível para não pular nenhum verso. Estamos indo capítulo por capítulo, verso por verso, para a glória de Deus. E não vai ficar enjoativo, nem vai ficar enfadonho. À medida que a gente adentra os capítulos, ele vai mudando de temas e vai nos dando uma visão maior do que Deus requer de nós e da sua palavra. Vamos ler o texto, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quando julgas, és indesculpável, homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, pratica os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua teimosia e teu coração que não se arrepende, você acumula ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, ao que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro o judeu e também o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também vão morrer. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus, não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque quando os estrangeiros que não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda um testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam e ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Irmãos, como advogado, uma das coisas mais difíceis da profissão é ficar diante do juiz. Ficar diante do juiz é uma das coisas mais difíceis para mim, porque eu sei que ele tem o poder de decidir sobre aquele caso que eu tanto corri atrás, que eu trabalhei horas a fio para escrever, para digitar, para trabalhar argumentos. Ele tem poder de dizer sim ao meu pedido ou não ao meu pedido. Sobre ele pesa a decisão. Então eu sempre chego diante do magistrado com frio na barriga, com receio, às vezes engasgo, as palavras não saem, porque eu sei da autoridade que esse homem tem e o poder que ele tem de decisão. Eu sei que eu sou um advogado novato, então esse medo é até justificável, né? Eu tenho um friozinho na barriga. Mas eu também já conversei com muitos outros advogados, já muito mais experientes que eu, com décadas de profissão,
que me disseram que esse medo não passa com o passar dos anos. Parece que ficar diante do juiz sempre traz um calafrio, sempre traz um medo, um frio na barriga. Irmãos, eu parei para pensar sobre esse texto, sobre o juiz que é descrito aqui nesse capítulo. E aí eu lembrei que um dia eu estarei diante do maior dos juízes, do supremo juiz, o maior juiz do universo inteiro. E quando eu estiver diante dele, infelizmente eu não vou estar como advogado. Porque como advogado, quem sofre as consequências é o meu cliente. Claro que a gente sofre um pouco com ele, mas ser advogado ainda é um pouco melhor do que estar na pele do réu. Mas diante do juiz do universo, eu estarei como réu. E ele terá toda a autoridade para fazer o que ele quiser comigo. E se eu sinto um calafrio sendo advogado, estando na frente de um juiz terreno, vocês imaginam enquanto que eu não vou tremer sendo réu diante do juiz do universo. Mas eu quero que você não se engane essa noite. Você também vai estar sentado no banco dos réus junto comigo, para ser julgado por esse juiz. E ele vai poder fazer o que quiser com você. E há pecado dentro do seu coração. Há pecado dentro de você. E o juiz, ele não vai mandar prender a mentira que existe dentro de você e soltar o mentiroso. Deus não vai mandar prender o adúltero, o adultério, vai mandar prender o adultério e soltar o adúltero. Deus não vai prender a pornografia, a fofoca, a inveja e vai deixar embora o pornógrafo, o invejoso, o fofoqueiro. Deus não age assim. Isso é impossível. Deus vai ter que punir o pecado e o pecador. Na verdade, ele pune o pecador. Deus vai ter de punir o pecador que pratica o pecado. E é lá que você estará sentado. Esse julgamento é real, e esse julgamento é nos revelado nesse texto. No último domingo, no domingo retrasado, nós vimos como Deus abandonou muitos dos estrangeiros, porque eles não quiseram ter conhecimento de Deus. Eles tinham testemunho da natureza, do universo, da diversidade, mas eles não quiseram se aproximar de Deus. Eles tinham que ter o seguinte raciocínio: não, Deus existe, é o Criador de tudo que há, e esse Deus é todo poderoso e invisível, mas eles não fizeram isso. Eles se recusaram a ver o amor de Deus que estava descrito na natureza. Eles se recusaram a ver a paciência, a tolerância de Deus que estava ali na natureza. E fizeram para si ídolos de barro e adoraram criaturas feitas pelas suas próprias mãos, coisas feitas pelas suas próprias mãos, ao invés de adorar o Criador de tudo. Deus se revelou a eles, mas eles não quiseram conhecê-lo. Então Deus os abandonou a um sentimento perverso. E eles se tornaram altamente imorais, altamente profanos, bebendo de uma maneira profunda os seus próprios pecados. E esse capítulo não é dirigido para as pessoas que tiveram uma revelação geral de Deus, que tinham que olhar a natureza e falar assim: não, existe um Deus invisível, um Deus de amor, um Deus que cuida de tudo isso. Não é para essas pessoas que o capítulo 2 é dirigido. O capítulo 2 é dirigido para judeus, que tiveram uma revelação maior e melhor da pessoa de Deus, porque receberam os 10 mandamentos que mostravam aquilo que Deus se agradava e aquilo que Deus não se agradava, e que através dos profetas também mostrava a vontade de Deus. E os judeus se gloriavam na lei. Eles achavam que porque Deus deu a eles a lei, porque deram uma revelação mais especial, eles iam ser julgados de uma maneira diferente. Eles se gloriavam e falavam: não, já que a gente recebeu a lei, a gente é mais importante, a gente é melhor que esses estrangeiros, que só tinham que olhar para a natureza. Que grande engano! Porque você leu junto comigo nesse capítulo, que
que não são aqueles que têm a revelação que vão ser justificados diante de Deus, mas aqueles que praticam conforme a revelação, que vão ser julgados para melhor ou para pior diante de Deus. Hoje eu gostaria que você entrasse comigo, imaginasse esse julgamento. Eu gostaria de falar sobre o juiz, sobre a sentença e sobre o réu, que é você. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Eterno Deus, com a Tua palavra aberta, nós queremos conhecer melhor o juiz, a sentença e o réu. Aquilo que nos aguarda quando o Senhor julgará e colocará fim a todas as coisas, Senhor. Que nós não bebamos da Tua ira, Pai, mas da justificação que existe em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos crendo, que Tu és um Deus bom, um Deus de amor, um Deus que fará conforme a Sua vontade sobre as nossas vidas. Amém. Queridos, o juiz aqui terreno, ele tem livre apreciação da prova, que a gente chama em direito. O que é ter livre apreciação da prova? É que o juiz pode pegar as provas e pode analisar como ele quiser. Isso é livre apreciação da prova. Ele pode mandar fazer provas novas. Se ele não estiver convencido, ele pode descartar provas, fazer novas. Ele pode fazer o que ele bem quiser com as provas, até ter convicção sobre um certo caso. Mas o juiz do universo, ele não precisa mandar fazer provas. Ele conhece todas as coisas, ele é onisciente e nada escapa dele. Ele observa todas as coisas que existem. E quando alguém recebe uma revelação específica, como você, que apesar de não ser judeu, você recebeu a Bíblia Sagrada, você já ouviu o Evangelho diversas vezes, você tem a revelação especial da parte de Deus. Quando Deus olha para uma pessoa como você, Ele observa a hipocrisia. Nada escapa diante dos olhos desse Deus, que conhece todas as coisas. E quando Ele olha você que recebeu a revelação especial, você não é um índiozinho que mora na floresta, você tem acesso à palavra de Deus. Quando Ele olha para você, Ele vê a hipocrisia. Olha o que diz o 2:1. Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, seja quem for, pois você se condena naquilo em que julga o outro, pois tu que julgas pratica os mesmos atos. Sabe o verso mais conhecido da Bíblia e também o mais mal interpretado? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgares também será julgado. Esse verso é Jesus advertindo contra todos aqueles que julgam de uma maneira hipócrita. Você fala para o irmão, não minta, mas você mente. Você fala para o irmão, olha, não veja isso na internet, é mau aos olhos de Deus, mas você vê e você bebe da pornografia. Você fala, olha, não fofoque, mas você fofoca. Tudo aquilo que você condena o outro, é juiz do outro, fala para o outro não fazer, que ele está errado, mas você pratica os mesmos atos. Você se define como hipócrita. Os judeus, eles se gloriavam nisso. Eles olhavam com lupa, bem atentamente, os pecados dos outros. Mas os pecados deles mesmos, eles desconsideravam. Eles faziam do pecado do outro um pecado desse tamanho, mas os próprios pecados deles, eles faziam isso daqui. Isso é ser hipócrita. Você não ajuda um irmão quando você julga ele no pecado que você comete. Quando nós vamos auxiliar o irmão, quando nós vamos julgar o outro irmão, nós precisamos fazer isso com muita humildade, sabendo que do mesmo material que ele é feito, eu sou feito, carne e osso, que as mesmas paixões que ele está suscetível, eu posso estar suscetível também, eu posso cair. Então, com muita humildade, a gente tem que se aproximar dos nossos irmãos e falar, irmão, eu tenho esse problema também. O irmão, amanhã pode ser eu, mas olha, isso está errado, abandone. Mas não fazer como esses judeus faziam.
acusar os outros, sendo que eles mesmos cometem os mesmos pecados. Eles se orgulhavam de quem eram. Eles se orgulhavam da sua casa, da sua raça. Eles olhavam no espelho e cantavam: grandioso és tu. Tinha um ego inflado, tinha um orgulho grande. Eles ignoravam os seus pecados. Talvez seja o seu caso hoje. Você tem uma visão elevada de si mesmo, você se acha muito grande. E eu quero te aconselhar, apesar dos psicólogos dizerem que você tem que ter uma autoestima elevada, a Bíblia nos mostra que nunca é saudável ter um pensamento muito grande sobre si mesmo. Quanto maior você se projeta, quanto mais você acredita que você é, maior vai ser a sua queda no pecado. Não seja um hipócrita. Não faça como esses judeus faziam. Uma das marcas das pessoas que são orgulhosas, das pessoas que julgam os outros e não enxergam os próprios erros, é que elas não se relacionam. Os judeus, eles tinham uma rixa com os estrangeiros. Eles tinham uma divisão, eles não se relacionavam. Eles nem sequer comiam com um estrangeiro. Geralmente o orgulhoso, a orgulhosa, ele mal se relaciona. Porque ele para e pensa: eu vou me relacionar para quê se eu sou melhor do que todos eles? Eu vou sentar e conversar porque se eu estou em um outro nível espiritual? Se a santidade que eu vivo, ele não está pronto para viver. Esse é o pensamento do orgulhoso, esse é o pensamento da orgulhosa. Não está pronto em pegar a pessoa pela mão e ajudá-lo na caminhada da fé, e ajudá-lo na maturidade espiritual. Não se relaciona. Se você não se relaciona com os membros da sua igreja, se você olha para os outros como juiz, pense se não há orgulho entrando no seu coração, fazendo morada. Não julgue com hipocrisia, mas julgue com humildade. Fala que amanhã você não vai parar, né? Eu vejo você no vício, eu falo: olha, está errado, irmão. Você fala: não, pastor, você está me julgando. Não é assim que funciona. Você pode julgar, você tem que apontar o pecado na vida do irmão ou do próximo, mas você tem que estar disposto a dar as mãos a ele e ajudá-lo a sair do vício e ajudá-lo a sair desse pecado que ele se encontra. É contra o julgamento hipócrita que Deus condena. Verso 2: mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. Esse juiz é um juiz que observa todas as coisas, inclusive a hipocrisia. Ele não precisa de provas. E esse juiz, ele julga de acordo com a verdade. E a verdade é o que faz todo homem ficar igual diante de Deus. A verdade é que Deus é santo e que você não é. Que nenhum ser humano é. E que de acordo com essa verdade do caráter de Deus, pelo fato dele ser 3 vezes santo, como diz Isaías 6, santo, 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 ele pode julgar e condenar toda a humanidade. É segundo a verdade que ele julga. É por isso que muitas vezes a gente vai chegar e pregar para alguém que é orgulhoso, que é orgulhosa, geralmente um desviado, um desigrejado. Você fala: olha, Jesus morreu por você, abandone o pecado. Você começa a pregar o evangelho. Qual é a frase que você mais escuta? Eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade. É a frase que você mais escuta. Aí você deveria responder: e você conhece a verdade? Isso não te amedronta? Isso não te assusta? O fato de você conhecer a verdade não te faz medo diante desse Deus? Que Deus me fez refletir é que, irmãos, se orgulhar em conhecer a verdade que você não vive, se orgulhar em conhecer uma verdade que você não vive, é aumentar a sua sentença no dia do juízo. A verdade não serve para nada se não te levar a uma vida piedosa. A verdade, o seu conhecimento dela não serve para nada se isso não te levar a viver para Deus,
a pertencer a Ele, a receber de corpo, alma e espírito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. No dia do juízo de Deus, Ele julgará segundo a verdade do seu caráter. Ele é santo, 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 e todo aquele que não for perfeito não entrará no céu, não terá um relacionamento com Ele, vai para o inferno com todos os gostos, não há meio termo. Não existe um local onde você vai para pagar pecados, depois retornar e reencarnar. Esquece essa mentirada toda que você ouviu. É céu e inferno. E a verdade de Deus com a qual Ele julga mostra que todo aquele que não for perfeito já tem destino certo, e é o inferno. A verdade de Deus vai atingir toda a hipocrisia e mentira no dia do julgamento. Não vai sobrar nada. Os seres humanos aqui, as pessoas aqui gostam de se camuflar na mentira, de se esconder na mentira. Eu já conheci gente tão mentirosa, mas tão mentirosa, que ela acreditava na própria mentira depois de um tempo, do tanto que contava. Mas diante de um Deus que é verdade, mentira nenhuma vai sobrar. Mentira nenhuma vai sobreviver. Esse é o caráter e esse é o mérito do juiz que vai te julgar naquele dia. Verso de número 3, olha o que diz aqui. E tu, homem que julga os que praticam tais coisas, mas fazem o mesmo, pensas que escapará do julgamento de Deus? Porque a gente recebeu uma revelação especial, porque a gente é evangélico, porque a gente é batizado, porque a gente é criado na igreja, a gente acha que o critério de Deus para com a gente vai ser diferente dos outros, que a gente faz parte de um pacote especial, onde Deus não vai tocar e não vai fazer nada, porque a gente é importante. Paulo faz uma pergunta retórica: que se acha judeu, que recebeu a revelação de Deus especial, os 10 mandamentos e os profetas, você acha que você vai escapar do julgamento de Deus? A resposta é: não vai. Não vai. Terceiro, esse juiz não vai deixar ninguém escapar. Esse é o caráter desse juiz descrito aqui no verso 3. Um Deus que não vai deixar ninguém escapar. Não vai deixar sua esposa escapar. Não vai deixar os seus filhos, por menor que sejam, escapar. Não vai deixar ninguém escapar. Ele vai julgar a todos segundo a sua reta verdade. Conhecer a verdade, ter um conhecimento maior da pessoa de Deus, deveria te trazer um medo e uma responsabilidade maior. Não orgulho, não vaidade, não achar que está em um pacote especial. Deus está dizendo aqui: você judeu que acha que é diferente, que o critério para você é outro, você está acumulando ira para você no dia do juízo. O que é o conhecimento da verdade transformado em orgulho? É aumento de sentença diante desse juiz. É agravante que nem nos mostra o direito penal brasileiro. Agravante, conhecimento da verdade, ter a revelação especial, saber e não praticar diante desse Deus, é aumentar a sua pena. É aumentar a sua pena. Os judeus olhavam para a sociedade romana, depravada, um homem com várias mulheres, homossexuais, olhava para os mentirosos, fofoqueiros, aquela gente que vivia em extremo pecado, em extrema devassidão. Eles se achavam melhores. Esse pecado eu não cometo, isso eu não faço. Eles cometiam os mesmos pecados, mas porque eles tinham a lei, não era com a frequência que os outros cometiam, que a sociedade estrangeira cometia, porque eles sabiam que era errado diante de Deus e tinha a lei dos 10 mandamentos ali bem clara. Então eles pecavam menos, mas pecavam. Mas vez por outras eles cometiam esse pecado.
Sabe como eu percebo que Deus trabalha na vida de gente hipócrita e orgulhosa? Para aquele tipo de gente que aponta e diz assim: esse pecado eu nunca vou cometer. Ah, meu Deus, para essa gente. Deus deixa com que esse cristão, essa cristã, Deus permite, Deus não faz, mas Deus permite, com que o seu orgulho suba tanto, que ele caia no pecado que ele apontou e diz: eu nunca vou cometer. Para que ele perceba o quanto que ele é carente, o quanto ele necessita da graça de Deus. É melhor nunca fazer esse tipo de afirmação, meu irmão. É melhor nunca apontar para alguém e dizer assim: esse pecado eu não cometo. Talvez Deus te permita cair em um pior para você ver o quanto que você é orgulhoso, o quanto que você é dependente dele. É assim que Deus trabalha na vida dos que são dele. Mas nós não podemos nos esconder por trás do conhecimento da verdade para não ter a vida que Deus quer que a gente tenha. Vamos continuar. Deus não deixará ninguém escapar do juízo, porque com igual intensidade ou menos, o pecado ainda estará. Você já parou para pensar que mesmo que não seja com a mesma frequência, Deus pode permitir com que você caia em pecados terríveis, para perceber que está debaixo da mesma condenação? Para perceber que o juízo sobre você vai ser igual? O 4 nos mostra qual é o sentimento que nós devemos ter diante desse juiz santo, que vai julgar com verdade, que observa todas as coisas e que não vai deixar ninguém escapar. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. Aí você recebe a revelação especial, a palavra, Jesus, e você recebe Ele verdadeiramente. Você diz: não, pastor, mas eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependi. Para você que sabe, que conhece a Cristo de verdade, olha a pergunta que Paulo faz: você vai ignorar que é a graça de Deus que te conduz ao arrependimento? O que conduz alguém ao arrependimento é a graça de Deus. Esse verso de número 4 foi um verso estudado por John Stott, um verso estudado por Martin Lloyd-Jones, que são dois grandes teólogos, dois grandes estudiosos da palavra de Deus. E eles disseram que nesse verso, verso de número 4, existe pensamento, reflexão, como que eu posso dizer? Meditação para mais de uma década de vida. Esse verso é profundo, irmãos. E ele mostra que é a graça de Deus operando em nós que nos leva a nos arrepender, que nos leva a receber Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nos leva a andar com Ele. Eu não quero destrinchar tudo isso daqui porque é profundo demais, mais profundo do que eu jamais posso penetrar com a minha mente humana. Mas uma coisa esse verso me deixa como certo, é que se Deus não toca no coração, ninguém vem até Cristo Jesus. Eu não sei o quanto, eu não sei a profundidade disso, mas uma coisa eu posso te deixar claro para você: se Deus não toca no seu coração, ninguém vem até Cristo Jesus. Então, se você está nele, olhe para Cristo e veja que foi Ele que tocou no seu coração. Ele é um juiz bondoso e paciente. O judeu que se aproximava de Cristo Jesus como Senhor e Salvador não deveria se gloriar na lei, nem nada. Deveria perceber que a bondade e paciência de Deus era o que o liderou ao arrependimento, era o que liderou ele à mudança de vida. Se você está em Cristo, tenha humildade, pois foi Deus que te trouxe. Você vai ignorar a bondade de Deus que opera em você? Ou você vai se orgulhar? Ou você vai falar: fui eu que vim? Ou você vai olhar para o outro e falar: ele não tomou a decisão que eu tomei. Foi a graça de Deus que te trouxe em Cristo Jesus. Foi a graça de Deus. O nosso juiz, irmãos, eu quero que você saiba disso. O juiz do nosso caso que está correndo na primeira vara
da comarca do céu. Piada jurídica. Na primeira instância, boa, né? Vou pensar nisso na próxima. Nosso juiz é o maior do universo e é o único que sente misericórdia do réu. E isso é verdade, irmãos. Eu nunca frequentei um tribunal onde o juiz sentisse misericórdia do réu. Ele sempre é um juiz que mostra separação, sempre um juiz que mostra distanciamento daquele que está julgando. Mas o nosso juiz, o juiz mais rigoroso do universo, aquele que vai ter a maior medida de julgamento, é também o juiz que mostra a maior misericórdia e paciência. Não há juiz como o nosso. Não há juiz como o nosso. Não há juiz que se compare ao juiz do universo. Agora que eu te descrevi o caráter do juiz, vamos lá, revisar é viver, relembrar é viver. É um juiz que observa tudo, inclusive a hipocrisia. É um juiz que vai julgar segundo a verdade de ser santo, santo, santo. É um juiz que não vai deixar ninguém escapar. É um juiz que sente misericórdia do réu, que somos nós. Agora vamos falar sobre a sentença que você vai tomar naquele dia. Porque afinal de contas você pode não ser judeu e nem judia, mas você recebeu a revelação especial. Lhe é pregado o Evangelho sempre. Aqui nessa igreja então o Evangelho é relembrado todo o culto. O Evangelho de Cristo Jesus. Você tem a Bíblia em casa, você tem a revelação especial. Esse daqui é para você. Vamos ver como vai ser a sua sentença. O verso 5 nos mostra: mas segundo a sua teimosia e o seu coração que não se arrepende, você acumula ira sobre você, no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Vamos até aí. A sentença ela tem um agravante. Qual que é a sentença que é agravante? Vai haver um maior rigor para o que recebeu a revelação especial, mas não se arrependeu. E tem gente aqui nessa igreja, Igreja Cristã Verdade da Cruz, que gosta de frequentar, que vem aos cultos, que é gospel, que é evangélico, que ouve Ana Paula Valadão, Regis Danese e o Thales Roberto, misericórdia da sua vida. Ouve tudo isso e não se arrepende, não recebe o Evangelho de Jesus. Não recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vai ter um agravante para você. Ontem eu mostrei aqui pela palavra de Deus que todos aqueles que não recebem a Cristo, que têm a oportunidade, onde o Evangelho lhe é pregado, e não recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se torna filho do diabo. Até você não ouvir o Evangelho, você é filho da desobediência. Depois que recusa o Evangelho, se torna filho do diabo, porque cometeu o maior dos pecados, que é recusar o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Para todos aqueles que não receberam a Cristo pela revelação especial da sua palavra, haverá um agravante. Todos aqueles que conhecem a revelação especial de Deus e não se arrependem, serão julgados com maior rigor. Quanto mais duro o coração, maior a pena naquele dia. O quanto que o seu coração está duro diante de Deus. Você tem ouvido o Evangelho sempre. É a maior mensagem que você pode ouvir. Até quando você vai continuar com o seu coração duro? Se apegando à sua moralidade, que nem os judeus faziam. Se apegando à sua religião. Não, mas eu sou uma pessoa de boas obras, pastor. Glorificado seja o meu nome, louvado seja eu. Até quando você vai se orgulhar em quem você é? Ele não vai perceber que é pobre, cego, nu. Não importa qual seja a sua religião. Não importa como você foi criado. Não importa o quão moral você é. O critério de Deus vai ser Ele mesmo. Você, ao ponto de vista da sociedade, pode ser mais moral que Hitler. Creio que é mais moral que Hitler.
mais moral do que o maníaco do parque, mais moral do que a Suzane Richthofen. Eu creio que você é mais moral que essa gente, é melhor que essa gente, mais bondosa que essa gente, se você quiser colocar assim. Mas o critério de Deus é Ele mesmo. Se comparando-se com Deus, ninguém passa. Todos somos pecadores, todos somos carentes da sua graça e todos precisamos do Evangelho de Cristo. Não importa se no topo de uma montanha ou no mais baixo dos vales, todos nós estamos distantes da lua. É assim diante de Deus. Não importa se fundo no pecado ou um pouco melhorzinho regulando, todos nós estamos distantes da majestade e da gloriosa santidade de Deus. É por isso que você precisa do Evangelho. É por isso que você precisa de Cristo. Não se engane, Deus te ama, mas Deus não precisa de você. Deus te ama, mas não precisa de você. E você deve amá-lo. E além disso, você também precisa dele. Segundo as obras vão ser julgados. O inferno haverá níveis. Não vai ser igual ao inferno de Dante, muito na moda agora. Conheci até no filme desse último filme aí da sequência do Código da Vinci e etc. Agora tem o último que é o Inferno de Dante, onde tem uma figura e mostra o inferno com níveis. Está muito na moda agora essa figura do Inferno de Dante por causa desse filme chamado Inferno, com não o Nicolas Cage, eu esqueci o nome dele, mas é um ator bem famoso aí de Hollywood. Mas não vai ser assim como esse filme projeta, com níveis. Mas haverá sim um maior rigor no inferno para aqueles que cometem grandes pecados e um menor rigor para aqueles que cometem alguns pecados que são menos graves. Mas vão estar no inferno do mesmo jeito, irmãos. Pode não estar numa cela tão ruim quanto a de Hitler, mas vai estar na mesma prisão. Segundo as obras, dentro e fora de Cristo. Vamos continuar lendo até o 11. Assim Ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dá ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que praticar o mal, primeiro ao judeu e também ao grego, mas glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade, ou diante de Deus não existe acepção de pessoas. Agora você sabe onde tiraram aquele verso, onde o pessoal usa na igreja, né? Não, Deus não faz acepção de pessoas. A gente tem que incluir todo mundo, receber todo mundo, tem que fazer tudo com todo mundo. Agora você sabe que esse verso tem contexto. O contexto aqui é juízo, é condenação. Para Deus não tem parcialidade, Deus é imparcial. Aquele que recebeu uma revelação geral e uma revelação especial, Deus vai julgar da mesma forma e mandar todos ao inferno. Os maus, de acordo com as suas obras, a densidade dos seus pecados, um maior juízo e um maior rigor. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que pertencem a Cristo, eles também serão julgados de acordo com as suas obras, em Cristo e não fora dele. Porque fora de Cristo, as obras boas não servem para nada, a moralidade não serve para nada, senão para esconder o pecado que é em nós. Mas em Cristo, isso é contado diante de Deus. Como diz Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andassem por elas. Então as boas obras são contadas em Cristo Jesus. Você que faz o bem, saiba que isso não é vão. Você está mostrando o caráter de Deus, você está mostrando quem Deus é, mas vai receber também com recompensas
no dia do juízo pela forma como você andou aqui na terra. Da mesma forma como haverão níveis terríveis no céu, haverão níveis maravilhosos. Da mesma forma como haverão níveis terríveis no inferno, haverão níveis maravilhosos no céu. E as obras serão contadas. É o que a Bíblia chama de galardão, presentes, prêmios. Viva uma vida piedosa. Busque agradar a Deus. Mas o ponto do apóstolo Paulo é demonstrar que todos estão condenados diante de Deus, seja com revelação especial ou seja com a revelação geral. Esse é o ponto. Olha o que diz aqui no 12: pois todos que sem lei pecaram, sem lei também morrerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Os 10 mandamentos e mais ordenanças. Não importa se você teve revelação da lei ou não, você vai ser julgado e sentenciado ao inferno da mesma forma. Porque a lei só serve para mostrar o pecado que existe dentro de você. A lei não salva. A lei não pode salvar. Olha o que diz o 13: pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam. Esses serão justificados. Paulo está colocando aqui uma afirmação de hipótese, probabilidade, mostrando, olha, se você for perfeito em toda a sua conduta de vida, desde o nascimento até a sua morte, você vai para o céu. Vai poder entrar no céu falando: eu fui perfeito, graças a mim. Entrei no céu pelos meus méritos. Só há um problema nisso. Qual é o problema? Ninguém é perfeito. Todos nós estamos contaminados com o pecado. E nós não temos perfeição para oferecer a Deus. Mas alguém tem perfeição para nos oferecer. Quem? Cristo Jesus. Ele foi perfeito do seu nascimento até a sua morte. E Ele pagou o preço pelo seu pecado, para que na perfeição dele você bebesse, você tomasse e pudesse ter acesso a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para Deus é Cristo Jesus. É na perfeição dele que nós podemos ter um relacionamento com a presença de Deus. Preste atenção, já estou terminando, vocês sabem. Olha o que diz o 14 e o 15. Porque quando os estrangeiros que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando o que a lei exige, o que está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, ora os acusando, ora os defendendo. O que esse verso quer dizer? Que todo ser humano nasce com um senso de moral, que todo ser humano nasce com uma lei no seu coração. O ser humano precisa ler não mentirás, para então entender que mentira é errado. Ele já nasce com um sentimento colocado ali por Deus, de que tudo aquilo que falta com a verdade, tudo aquilo que é mentira, é errado, é pecado, é imoral. A sua consciência testifica, a sua consciência mostra. Emmanuel Kant tem uma frase que diz assim: duas coisas me encantam, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Duas coisas me encantam, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Deus coloca um senso de moral no coração do ser humano, para que fique evidenciado, para que fique claro que ele é indesculpável diante de Deus, que ele merece sim condenação. Aí o verso 15 ele diz assim: demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam e ora os defendem.
Aí tem muitos teólogos, dentre eles o John Piper, que pega essa parte aqui, ora os defendem, e diz assim que Deus vai usar um critério diferente para aqueles índios que estão lá dentro da Amazônia, que nunca tiveram contato com a Bíblia, nem com o Evangelho, nem escutaram a verdade de Deus. Como tem a parte, ora os defendendo, que Deus vai julgar eles com um critério diferente. Ele pega esse único verso e eles pegam esse único verso para falar isso. Mas sempre que eu vejo uma verdade, eu paro para pensar que fruto que ela traz. Que fruto, que benefício ela está trazendo. Benefício algum a gente pensar assim. Porque se a gente pensar que os índios vão ser salvos por um outro critério, é melhor a gente não avançar para a igreja para ir pregar. Se traz algum fruto, traz um fruto de acomodação. E como esse verso não parece intencionar, querer dizer isso, mas mostra que ora ele acerta e ora erra diante de Deus, ora as suas boas obras são atenuadas diante dele, ora as suas más obras são consideradas terríveis. Parece que é isso que esse verso está indicando. É melhor a gente olhar para nós e perceber a responsabilidade da igreja. Que nós devemos ir e pregar o Evangelho, que nós devemos avançar, que nós temos que se preocupar com missões. Orar pelo pastor Homero, orar pelo pastor Jaldi, que estão avançando, que estão indo, falando com gente que nunca ouviu falar do Evangelho, para que eles possam ter a oportunidade de receber o Evangelho de Cristo e serem perdoados dos seus pecados. Você vai ser réu diante de Deus naquele dia. Você já não está mais na situação desses índios, desse povo remoto. Você tem a revelação especial. E se você não responder ao Evangelho com arrependimento, quebrantamento, e receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está apenas acumulando ira para você no dia do juízo. É o que diz esse verso. Se você está em Cristo, você pode desejar ter uma vida menos hipócrita. Ajudar o irmão a chegar na maturidade espiritual. Ser canal de bênção na vida de alguém. É isso que você pode fazer. E por fim, agora que falamos do juiz, da sentença e do réu que é você, eu gostaria de colocar algumas coisas aqui no verso 16. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. O que o verso 16 está nos mostrando? Que Deus já marcou a data da audiência, que você vai passar pelo dia do julgamento. Acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos. Deus vai julgar a sentença. O dia da audiência já está marcada no calendário de Deus. Pode ser que você não saiba se é amanhã ou depois, mas um dia, quando a trombeta soar, você vai ser intimado a comparecer diante do juiz do universo. E é bom que você tenha recebido a Cristo Jesus até lá. O que o verso 16 nos mostra? Que Deus é o juiz, e isso deve te amedrontar, porque o critério que Ele vai usar é a verdade dEle mesmo. Deus há de julgar, é o que diz o verso 16. O que mais nos mostra? Mostra que Deus julgará os segredos dos homens. Lembre-se que Deus é onisciente, Ele observa todas as coisas. Você não será só julgado pelo pecado que você comete contra o outro, contra a outra, contra o seu vizinho. Você será julgado pelos pecados que moram dentro de você e ninguém sabe. E ninguém consegue ver, mas Deus sabe. Quando você está sozinho, sozinha no seu quarto, você sabe quem você é diante de Deus. Você sabe a miséria que habita dentro de você. Você sabe da pobreza espiritual fracassada que você vive. E Deus vai mostrar para você quem você realmente é. Por fim, Paulo diz assim, que Deus julgará os segredos dos homens, dos pensamentos. Oh meu Deus, como isso é forte. Tantos pecados que você comete, ninguém sabe, que você se esconde. Você acha que Deus não está vendo, que Deus ignora, irmão. Eu tenho pena de gente que peca na minha frente, acha que eu não estou vendo, que eu não vou falar nada depois.
Eu tenho pena dessa gente. Imagina diante de um Deus que observa todas as coisas e sabe quem você é por dentro. Paulo fala aqui, conforme o meu evangelho. O que é conforme o meu evangelho que Paulo diz? O que quer dizer essa frase? Tudo isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. A expressão segundo o meu evangelho que Paulo coloca aqui é que Paulo sentia a responsabilidade não só de alertar as pessoas a receberem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas que ele sentia a necessidade de alertar as pessoas a escapar da ira vindoura, da ira de Deus que vai cair sobre todos os pecadores naquele dia. Esse é o segundo evangelho de Paulo. Se você não escapou da ira de Deus ainda, da ira de um Deus santo, você tem a oportunidade de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ficar livre, e ser declarado inocente nesse tribunal, porque Deus vai ser misericordioso e bondoso com todos que receberam Cristo Jesus. Mas se você já está em Cristo e sabe que já está inocente, que já está justificado, ou seja, declarado inocente por Deus, adote o evangelho de Paulo para a sua vida e alerte as pessoas da ira que virá. A ira de um Deus santo cairá sobre você, a menos que você se arrependa. A ira de um Deus santo virá sobre a sua vida, a menos que pela fé você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não vou mentir para vocês, irmãos. Depois de 10 anos de jornada de fé, eu posso chegar diante de vocês com meu corpo cansado essa semana, doente, já exausto tanto física e espiritualmente, se eu posso ser sincero, emocionalmente, psicologicamente, cansado de todas as maneiras que você pode imaginar. Dentro de mim eu estou cansado dessa maneira, dessa intensidade. Eu posso chegar diante da Igreja Verdade da Cruz hoje e dizer para vocês, com sinceridade, às vezes pregar cansa. Às vezes é difícil para nós pregar o Evangelho e orar na tentativa de sensibilizar as pessoas para Cristo Jesus. Mas se tem algum verso que pode nos motivar essa noite, é lembrar daquele verso que diz assim: não cansem de fazer o bem, porque ao tempo certo vocês vão colher se não tiverem cansados, se não tiverem desfalecido. É o que diz em Gálatas capítulo de número 6. Um dia a gente vai colher, irmãos. Para você que está em Cristo Jesus, só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não está, receba Jesus como Senhor e Salvador. Mas para aquele que está, naquele dia nós saberemos quem foi salvo pela pregação do Evangelho através das nossas vidas. Naquele dia nós olharemos para todos aqueles que foram salvos, para todos aqueles que a gente se doou, e a gente vai dizer: valeu a pena. A gente vai ver essas pessoas que estão perdidas hoje, cantando em uma só voz, junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E se tem alguma coisa que pode trazer alívio e descanso, é isso. Não se canse de fazer o bem, não se canse de pregar o Evangelho. Porque na eternidade, você vai observar cada fruto do que você colheu. Você vai saber direitinho por que valeu a pena ser um cristão, uma cristã, piedoso, piedosa. Levante-se e fique de pé, vamos orar.